Olá, investidores! Bem-vindos ao nosso programa Gráfico no Radar. Hoje, dia 25 de setembro de 2018, um dia positivo para a nossa Bolsa Brasileira. O Ibovespa fechou com uma alta de 0,83%, cotada a 78.630 pontos. E acompanhando aí esse movimento positivo da Bolsa, o volume financeiro também foi bom, em torno de 10 bilhões. Agora passando aí para as bolsas americanas, o Dow Jones e o S&P fecharam com uma queda aproximada de 0,2% e na contramão o Nasdaq encerrou com uma alta de 0,18%. Passando agora para o dólar encerrou com uma queda aproximada de 0,4%, cotado a R$ 4,07. Agora nós vamos passar para os nossos destaques gráficos do dia de hoje. Começando pelo gráfico do Dow Jones, a gente pode ver que teve aí um dia de realização de lucros, perdeu aqui o primeiro suporte que passava na região dos 26.600 pontos e na continuidade desse movimento de correção ele poderia buscar inicialmente a região dos 26.400 e um pouquinho mais abaixo teria um gap para fechar na região dos 26.300. Repare que o gap foi aberto aqui entre janeiro e fevereiro desse ano. Já do lado positivo, na superação da sua máxima histórica na região dos 26.770 pontos, o ativo teria um primeiro objetivo projetado próximo à região dos 27 mil pontos. Passando agora para o Ibovespa, como eu disse, teve aí um dia de alta, mas ao longo do dia chegou a bater aí a casa dos 77.100 pontos. Do lado da alta, a gente ficaria de olho na superação dos 79.450, onde o ativo poderia ganhar uma nova força, uma retomada de alta no curto prazo, visando o último topo marcado na região dos 81.670 pontos. Já do lado negativo, caso respeite aqui essa região dos 79.400, o ativo poderia recuar inicialmente em busca dos 77.100, que é onde passa a sua média móvel de 50, e mais abaixo poderia fazer pullback até o antigo teto do triângulo, que agora serve como um apoio dos 75.600. Só lembrando que enquanto seguir entre a região dos 79.400 e dos 74.300, o índice segue aí com uma estrutura indefinida para o curto prazo. Passando agora para o dólar, que apesar da queda de hoje ainda segue aí trabalhando dentro de uma zona de consolidação, ele tem um importante suporte na região dos 4,05 e somente na perda desse nível o ativo poderia ganhar uma força na venda, buscando inicialmente a região dos 3,96 e mais abaixo a região dos 3,88. Já do lado positivo, caso se mantenha acima da região dos 4,05, abriria espaço para voltar a buscar a máxima do ano nos 4,21. Esse é um ponto a ser vencido para retomar a tendência de alta de curto prazo, passando a olhar para o primeiro objetivo projetado na região dos 4,34. Passando agora para o gráfico de Vale, a gente pode ver aqui que ela teve uma forte pressão compradora no dia de hoje, renovou novamente sua máxima histórica, agora marcada na região dos R$ 62,20, e acima desse nível daria continuidade à sua clara tendência de alta, com o primeiro objetivo projetado na região dos R$ 64,75 e posterior na região dos R$ 67,79. Já do lado negativo, em caso de alguma realizações de lucro no curto prazo, o ativo encontra um primeiro suporte que ampara sua estrutura de alta na região dos 59,83. Passando agora para a Petrobras, que segue aí trabalhando dentro de uma leve congestão, ela cumpriu o objetivo junto à região dos 19,50, que é um primeiro suporte, e do lado positivo, para pensar em novas entradas na compra, teria que superar aqui essa resistência curta na região dos 20,40. Nesse caso, liberaria espaço para uma alta inicial até a sua resistência dos 21,35 e mais acima tendo um gap para fechar aqui somente na região dos 23,23. Passando agora para o gráfico de Itaú, ITUB4, que segue aí trabalhando dentro de uma congestão, ele tentou superar aqui a resistência curta nos 43,50, mas sem sucesso recuou e voltou aqui próximo à sua média móvel de 50 períodos. E do lado negativo ele tem importante suporte na região dos 41,20. A perda desse suporte abriria espaço para engatar numa queda mais forte no curto prazo, buscando inicialmente a região dos 40,35 e posterior a região dos 38,94. Já do lado positivo, para tentar alguma reação e fechar aqui essa formação em W, o ativo teria que superar a região dos 43,50 e dos 44,50. Nesse caso, encontraria resistência inicial nos 46,36 e no rompimento desse passaria a olhar para sua reta de resistência traçada ali a partir da máxima histórica, que atualmente passa nos 48,43. Passando agora para Banco do Brasil, que segue aí numa trajetória positiva de curto prazo, após superar essa reta de resistência que agora serve como um suporte, que passa na região dos 28,07.
o ativo segue com uma estrutura de alta, a gente vai ficar de olho aí no rompimento da região próxima aos R$ 30,57, onde abriria espaço para uma alta visando os R$ 31,50 e posterior o último topo aí marcado na região dos R$ 33,79. Passando agora para as ações de Camil, que segue trabalhando dentro de uma zona de consolidação no curto prazo, onde a resistência fica marcada nos 7,18 e o suporte na região dos 6,73. Do lado superior, a gente ficaria de olho na superação desse 7,18, onde confirmaria aí uma formação de bandeira de alta, abrindo espaço para buscar inicialmente os 7,55 e posterior com objetivo de alta nos 7,76. Passando agora para o gráfico de Ambev, que segue aí indefinido dentro do curto prazo, ele encontra uma importante reta de resistência nos 18,80. Somente no rompimento desse patamar poderia pensar numa reversão de tendência de curto prazo. Nesse caso, teria um primeiro objetivo de alta nos 19,61 e mais acima poderia buscar a resistência dos 20,30. Do lado negativo, enquanto respeitar essa região dos 18,80, encontra um suporte junto à mínima do ano na região dos 17,80. Passando agora para as ações de Usiminas, que veio aí de um dia de forte alta, mas ainda assim a gente ficaria de olho somente no rompimento dos 8,63, onde poderia abrir espaço para uma reversão de tendência no curto prazo, possibilitando aí entradas na compra com objetivo nos 9,26 e posterior somente na região dos 9,94. Passando agora para Gerdau, com uma forte pressão compradora, como a gente pode ver aqui nesse candle de hoje, ele cumpriu o objetivo na região dos 17,40 e caso encerre o dia acima desse patamar, ele poderia buscar a máxima do ano na região dos 18,34. Já do lado negativo, em caso de algum movimento de pullback, de realização de lucros, o suporte que ampara a formação altista encontra-se inicialmente na região dos 16,32. Passando agora para a Embraer, que segue enfraquecido no curto prazo, ela vai testando uma região de suporte nos 18,85 e na perda desse nível poderia enfraquecer novamente o curto prazo, com o primeiro suporte nos 18,18 e posterior na região dos R$17. Já do lado positivo, somente pensaria em uma entrada na compra saindo dessa congestão retangular no rompimento da região dos 20,06 com um objetivo um pouco mais longo na região dos 21,58. Passando agora para a Suzano, que ainda segue com uma estrutura de alta, repare que ela respeitou a sua reta de resistência, que passa ali na região dos 47,09, deixou um possível sinal de fundo no dia de hoje. No início do pregão, o ativo chegou aí até a casa próxima aos 48,70, recuou um pouco, mas ainda segue aí com uma formação altista. E caso confirme fundo com rompimento da sua média móvel de 21 períodos, que passa nos 49, o ativo reforçaria aí sua alta, abrindo espaço para entradas na compra no curto prazo, com o primeiro objetivo na região dos 52,45 e posterior junto à sua máxima histórica marcada nos 55,11. Repare que caso o ativo perca essa região dos 47,09, ele anularia sua tendência de alta, podendo engatar aí no movimento de queda mais forte no curto prazo, olhando aí para o suporte dos 42,13. Passando agora para a Via Varejo, que recentemente vinha de uma forte queda, fez fundo na região dos 12,80 e iniciou um movimento de alta. Ele agora, há alguns pregões, vai trabalhando próximo à região dos 16,35 e caso se mantenha acima desse nível, ele teria próximo dos objetivos de alta nos 18,07 e mais acima dos 19,55. Já do lado negativo, abaixo aqui dessa pequeno suporte nos 15,61, o ativo encontraria suporte nos 14,37 e mais abaixo um gap para fechar nos 3,74, mantendo aí ainda a estrutura principal de baixa. Passando agora para a Magazine Luiza, repare que ela encontrou uma barreira junto à sua média móvel de 50 períodos, que atualmente passa nos 125,31. Esse é um patamar para a gente ficar de olho, cujo rompimento poderia abrir espaço para uma compra no curto prazo. Nesse caso, o ativo encontraria objetivo de alta nos 132,17 e mais acima passaria a olhar para a região dos 138,41. Já do lado negativo, caso se mantenha abaixo da região dos 125,31, o ativo encontra um importante suporte que ampara sua estrutura de alta de curto prazo na região dos R$114 aproximadamente. Passando agora para as ações JBS, a gente pode ver que o ativo segue trabalhando dentro de uma grande congestão triangular. O ativo segue aí sem uma definição no curto prazo, ele vai testando uma região de suporte na região dos 4,10 e na perda desse nível ele poderia recuar inicialmente até a região dos 8,67 e posterior até o piso da congestão triangular nos 8,50. Já do lado positivo, para tentar em algum movimento de alta, alguma entrada na compra, somente na superação do teto dessa congestão, que agora passa nos 9,86. Nesse caso, liberaria espaço para voltar a buscar a região dos 10,48.
Passando agora para Banco do Brasil, que como a gente pode ver aqui no gráfico diário, recentemente encontrou importante suporte na região dos 22,83, suporte esse que foi respeitado, ele cumpriu um primeiro objetivo de alta nos 23,95 e na continuidade desse movimento de repique, ele passa a olhar para a região dos R$ 25 e posterior para a região dos R$ 25,76. Passando agora para o nosso Fique de Olho de hoje, repare que a estrutura é bem parecida com a de BB Seguridade. O ativo encontrou importante suporte na região dos 7,02 e na confirmação de fundo a partir desse nível poderia voltar a subir inicialmente em busca da sua média móvel de 50 períodos nos 7,56 e posterior com o objetivo de alta na região dos 8,08. Bom, esses foram os destaques do nosso Gráficos no Radar. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos a audiência, desejando uma ótima noite e até a próxima.